Boa noite a todos. Pessoal já chegando aos poucos para o webinar. Giovanni, Wagner, Amanda, Jucimara, Rogério, Kim, Celso, João Eduardo, Duda. Leandro Curado está entrando aí. Curado, você já está na sala? Ronaldo também entrou na sala, bem-vindo. Agora foi aqui, Leandrão. Beleza. Tá bom o som aí? Tá Tá, legal? para mim está perfeito. Você consegue ver a minha o meu vídeo? Até queria tirar dúvida com os participantes. Vocês estão. Confirmem no chat, se possível, se todos vocês estão visualizando o meu vídeo e do Leandro também. Nos dois Leandros, né? Hoje é uma. Hoje é uma Sim, dupla, Leandro e Leandro. é a dupla. Não é Leonardo, né? Mas enfim, a gente É quase isso aí. foi, no meu caso, né? Então todos aqui perfeito, né? Legal. Já temos um time aqui na sala, Leandro. Acho que a gente pode começar, né? Aí, à medida que mais, olha, temos aqui 19 participantes no chat já. Nada como uma reforma tributária para assombrar a agenda de todos. Mas estamos aqui. Mas legal. Mas temos muitos assuntos e, bom, acho que podemos começar aqui, né? À vontade. Maravilha. Bom, boa noite a todos. Eu sou Leandro Luiz, editor-chefe do Panorama Farmacêutico. E em nome do portal, a gente deseja. Nunca é tarde para desejar um 2026 de muita saúde, prosperidade e boas notícias a todos, né? Seja um ano maravilhoso aí para todos nós, de muitas vitórias. E a gente começa, né? E o Leandro Curado vai ter a honra de ser o primeiro participante da temporada 2026 dos nossos webinars da sessão Os Especialistas. E muito orgulho de dividir com a nossa audiência o sucesso dessa sessão que começou no ano passado, praticamente como um piloto, trazendo um pouco de conhecimento, orientação de mercado, juntando já um time renomado de especialistas em diferentes áreas que são mais doloridas para o dia a dia das farmácias brasileiras. Mas 2026 chegou com reforços, né? Vamos ter um time já confirmado de 9 especialistas. A gente espera mais novidades aí nas próximas semanas e meses. Mas um time de 9 especialistas, peritos nas mais diferentes áreas e, mais uma vez, né, focados em prestar consultoria e orientação por meio de diferentes ativações. Vamos ter artigos, matérias de orientação empresarial, videocasts, podcasts e também webinars como esse, em que a audiência estará ao vivo, tendo a oportunidade de dividir aprendizados e conhecimentos e ouvindo quem de fato conhece. E nada melhor do que começar o ano falando de um tema que realmente, né,
aflige 11 em cada 10 gestores, é a reforma tributária. Começou a fase de transição e estamos aqui com o Leandro Curado. Eu vou, antes de dar uma palhinha a mais aí sobre o trabalho do Leandro, quero dividir no chat o link geral da sessão dos especialistas para que vocês conheçam e, e usufruem dos conteúdos que estão ali, né, com que os consultores gentilmente dividem seus aprendizados em diferentes áreas: assistência farmacêutica, automação, farmácia popular, gerenciamento de categorias, gestão, liderança, regulatório, PBM. São áreas que nós definimos a partir de consulta com os próprios líderes das farmácias, e realmente a gente percebeu que todos esses temas, de alguma maneira, têm muitas nuances que realmente colocam em xeque a gestão das farmácias brasileiras. Fica aqui a dica para vocês curtirem a sessão, e aqui no chat vocês podem já conferir o time dos especialistas. E não esqueci de falar uma área, na verdade eu omiti propositalmente, porque ela é justamente o tema desse primeiro webinar, que é contabilidade. A gente está diante do Leandro Curado, provavelmente muitos já o conhecem, de eventos, de contatos e de projetos anteriores. O Leandro tem 36 anos de trajetória no setor, dos quais 31 foram dedicados ao universo das farmácias. Ele é CEO da Curado, que é especializada em consultoria contábil, financeira e fiscal e tributária focada no varejo. E o atendimento às farmácias tem, né, um espaço muito privilegiado na agenda do Leandro, na agenda diária. E ele veio dividir um pouquinho conosco conhecimentos sobre essa reforma tributária, que realmente traz muitas angústias para as empresas, mas ele vai mostrar de alguma maneira como tecnicamente é possível não só assimilar os conceitos trazidos por essa reforma e as mudanças que ela apresenta, mas também utilizar a reforma como oportunidade de crescimento e de aprimoramento da gestão. Eu já falei demais, agora vou deixar a palavra com quem de fato conhece. O Leandro vai fazer uma explanação sobre o assunto, né? E na sequência a gente vai abrir também para perguntas e respostas, mas desde já vocês fiquem à vontade para dividir suas angústias e perguntas aqui no nosso chat. A gente vai acompanhando e depois, por questão de organização, nós vamos levando para o Leandro à medida que a apresentação for concluída. Mas já podem contribuir com mensagens, com chats. Vamos interagir e aproveitar esse momento. Leandro, Xará, já falei demais. Boas-vindas, meu caro. Obrigado mais uma vez pelo prestígio e pela presença. Meu amigo, eu que te agradeço, Xará, por essa oportunidade, por essa honra de ser o primeiro de 2026, fazer essa webinar e trazer esse assunto que tem assustado a muitos, né? Tem deixado muitas pessoas com os cabelos em pés, mas, assim como todas as mudanças que nós tivemos, conseguimos passar por todas elas, e toda mudança, ela exige, claro, exige muita dedicação nossa, muito estudo, e a reforma tributária, eu já trago ela de uma forma que ela trouxe para nós meio que uma imposição de nós sermos mais gestores dos nossos negócios. E com o varejo farma, isso não vai ser diferente, tá? Visto em tudo que tem acontecido, que aconteceu nos últimos anos, a reforma tributária, ela representa uma profunda mudança estrutural no sistema tributário do Brasil, né? Porque nós tínhamos um sistema tributário que ele era uma cobrança feita em cascata, e agora não, ele vem em uma forma mais simplificada, trazendo algo que vem de um padrão internacional. O Brasil não está inventando nada quando coloca em prática a reforma tributária. Esse modelo IVA dual ele já é aplicado em mais de 176 países, tá? Então, hoje, nós vamos deixar de ter 5 tributos, né? Onde nós vamos para 2, que é a IVA dual, onde nós vamos ter o CBS e o IBS, sendo o CBS o federal e o IBS vai ser o imposto estadual, juntamente com o imposto municipal. Então, traz uma simplificação
mas com bastante cuidado que nós vamos ter que ter a partir desse momento, né? A reforma tributária ela começou em 2023, quando ela foi aprovada, e aí veio sendo feito algumas votações, e a partir dessas votações, algumas alterações foram feitas, e janeiro de 2026 ela começou, ou seja, já estamos vivendo a reforma tributária. Não tem como voltar mais atrás, não vai deixar de acontecer, porque já está acontecendo, tá bom? E eu quero trazer algo aqui para a gente, como que começa essa mudança. 2025 foi um ano de uma preparação com algumas questões que deveria ter sido feitas em relação à reforma tributária, que é uma adequação do RP da loja, para que ele tivesse preparado para que 1º de janeiro já se pudesse fazer o destaque de IBS e CBS. Isso vale não só para o varejo, vale para os distribuidores, vale para todo o mercado que faz emissão de nota. E, a princípio, o governo tinha colocado uma questão de que, dia 1º de janeiro, se as notas não fossem emitidas com IBS e CBS, não se poderia emitir nota, mas ia virar um caos, isso foi suspenso, tá? Então, 2026 começa com o momento de calibração dessa reforma tributária, aonde o CBS vai compor o PIS e COFINS e IPI, se tiver, e o IBS vai estar o ICMS e o ISS, tá? Fechou-se mais ou menos uma alíquota hoje de mais ou menos 28%, que é a alíquota proposta com essa reforma tributária, tá? Onde o CBS vai ter mais ou menos ali uma alíquota de referência de 9,3% e a alíquota de referência do IBS 18,7%. O ano de 2026 serve para uma calibragem no sistema financeiro, nos RPs e na loja, tá? A loja precisa, por exemplo, manter o seu cadastro fiscal de uma maneira muito correta, porque agora, se você tiver, por exemplo, o cadastro fiscal errado, você pode perder dinheiro, ou você também pode ser multado se tiver, por exemplo, um NCM errado. Então, esse ano já deveria estar com o corretor tributário funcionando a todo vapor para que você não venha a ser penalizado por um erro fiscal que é no cadastro do teu produto, que você precisa ter esses produtos de uma maneira bem cadastrado, tá, pessoal? E a reforma tributária, ela traz essa simplificação dos impostos, tá? Deixando de ser 5 para ser 2, mas todos esses impostos vão se mantendo, tá? 2026, a gente está vivendo uma alíquota de teste, que é 1% no total, onde nós vamos ter 0,9% de CBS e 0,1% de IBS, tá? E esse ano o teste, você não precisa fazer nenhuma apuração de impostos, ele vai ser debitado o IBS e o CBS, porém, ele vai ser creditado no PIS e COFINS para que você não tenha nenhuma perda, tá? Então, esse ano é um ano de calibragem do imposto do CBS e do IBS. Então, até 31 de dezembro de 2026 é apenas um teste. A Receita está calibrando o sistema dela, a Receita está calibrando os sistemas financeiros junto com toda a estrutura de lojista, de indústria, de distribuidores, para que 2027 seja o grande marco, que é onde inicia a reforma tributária, de fato, onde o CBS já vai começar a ser cobrado, tá bom? E dentro de tudo isso que eu falei até agora aqui, a reforma tributária vai trazer algumas mudanças, um controle mais rígido sobre a parte de estoque, a sua parte de cadastro. Por isso é necessário você ter o seu cadastro correto, você ter o seu estoque contado, para que você não venha a perder dinheiro com a reforma tributária, tá? E o governo, o que ele fez? Ele trouxe um fechamento das brechas
onde muitas pessoas faziam sonegação fiscal. Então, o governo ele visualizou aonde estava tendo a perda de dinheiro, tinha um ralo tributário, e onde saía tudo, ele veio e fechou, e ele criou uma sequência de fiscais para fazer uma fiscalização de ponta a ponta. Como isso? Como as notas precisam ter um destaque de IBS e CBS, ou seja, da onde você comprou, ele precisa fazer o devido destaque do imposto, né? A indústria vende para a distribuidora vai fiscalizar a indústria. A distribuidora vende para a drogaria vai fiscalizar o distribuidor. E o consumidor final vai fiscalizar a drogaria. Então, ali nós vamos ter vários fiscais sem ganhar nada, fiscalizando de ponta a ponta. Tá? Então, 2027 vai ser esse grande marco da reforma tributária, onde vai se começar a extinção do PIS e COFINS e começa o CBS. Tá bom? Qual o pilar central da reforma tributária? A não cumulatividade. Antes da reforma tributária, pagava-se o imposto em cascata. De tudo que vinha para você, você tinha que pagar o imposto ali em cima daqueles valores. Agora, você vai pagar o imposto somente em cima daquilo que você colocar o valor. Por exemplo, você comprou um produto a R$ 10 e você vai vender ele por 15. Você só vai pagar imposto em cima dos R$ 5 que você colocou em cima. Você não paga mais imposto sobre os 15. Você vai pagar imposto somente sobre os 5 que você colocou a mais. Então, já traz uma diferenciação do sistema tributário que nós temos hoje. Tá? Então, você vai pagar apenas a diferença, ou seja, tudo que entra com nota fiscal, por exemplo, hoje, vai gerar crédito para você. E financeiro imediato e sem exceção de insumo físico. Tudo que você comprar com nota fiscal para sua empresa vai gerar crédito para você. Tá? E na drogaria, por exemplo, nós vamos ter uma listagem aí de 382 produtos que são de uso contínuo, praticamente, asma, diabetes, hipertensão, onde você não paga imposto na entrada, ele é totalmente isento, porém ele vai gerar um crédito para você, para que você possa se apropriar desse crédito. E é bom lembrar dessa parte de apropriação de crédito, que isso vai ser um grande diferencial na precificação de produtos, para que você fique competitivo dentro do mercado. Então, 2026, você precisa se calibrar o seu RP. Ó, minhas notas já estão saindo com destaque de IBS e CBS, você precisa olhar isso. Já fez a correção tributária do seu cadastro de produto? Você já contratou um corretor tributário? Você já fez um saneamento de todos os seus produtos? Fiz, não fiz. Se não fez, você tem que correr para fazer, porque você já está atrasado, porque 2026 já começou. Dia 1º de janeiro já deu início a essa corrida. Então, corrigir o seu cadastro fiscal, verificar se o seu RP já está pronto e está fazendo o destaque do IBS e do CBS, tá? Que tem até o final do ano para isso estar pronto, tá bom? Como eu falei nesse ano, vai dispensar o recolhimento de impostos, você não precisa emitir nenhum imposto de CBS e IBS esse ano, porque vai ser de forma automatizada. Gerou o débito de IBS e CBS, ele compensa lá no PIS e COFINS como crédito, tá? O governo lançou a partir do dia 1º, mas ainda está numa versão beta, que é uma plataforma digital da reforma tributária, que tem ferramentas como calculadora de tributo, apuração assistida e um monitoramento em tempo real de tudo que está acontecendo no que diz respeito à parte fiscal da sua empresa, tá? O que muda também a partir de 2026 é que pessoas físicas que sejam contribuintes de CBS e IBS também deverão se inscrever no CNPJ. Ela não vai substituir o CPF dela por um CNPJ, mas ela vai ter que ter uma inscrição de CNPJ para poder fazer isso, tá? Então, 2026 é um ano de preparação, é um ano de calibração, e aí, para 2027,
começam algumas alterações em relação à reforma tributária. Vamos lá. Hoje nós temos 3 regimes tributários. Nós temos o Simples Nacional, onde você paga os impostos dentro de uma única guia, que é o DAS, e nós temos o Lucro Real, onde você faz aquele imposto trimestral ou mensal, e tem o lucro presumido, tá? Simples Nacional, se você optar por manter o Simples Nacional da mesma forma que está, esse ano não tá mexendo em nada com o Simples Nacional. Mas se você quiser manter a sua empresa no Simples Nacional, porque o Simples Nacional é melhor, desculpa, o Simples Nacional é melhor, vamos lá. O Simples agora ele vai ter 2 opções, tá? Uma de você manter os seus impostos numa única guia, tá? Onde você vai pagar tudo numa única guia, como é hoje, o DAS. O que muda em relação a não estar na reforma tributária? É que agora você pagando uma guia do Simples tudo por dentro, você não vai poder se apropriar de crédito. Então, se você não vai se apropriar de crédito, corre-se um risco muito grande de você não ficar competitivo no mercado, porque como eu falei um pouco anterior, como vai se igualar a alíquota, 28% vai ser no Rio, São Paulo, Goiás, Minas, ou seja, acaba aí também a compra interestadual, porque todo o Brasil, de ponta a ponta, vai ter uma única alíquota de 28%. Então, se você não se apropriar de crédito, você não vai poder usar o seu crédito para, por exemplo, fazer uma precificação, que eu vou falar melhor mais à frente sobre isso, tá? E qual é a outra opção do Simples? É um modelo híbrido, onde você vai poder escolher migrar o teu IBS e o CBS para você pagar por fora. Não vai pagar mais por dentro, como é feito hoje. Ou seja, esses impostos que vão estar integrados dentro do CBS e do IBS, você vai poder pagar eles por fora, e aí você vai ter um Simples na modalidade híbrida. E aí, se você paga o IBS e o CBS por fora, você vai poder se apropriar de crédito. Só que aí, para você ter um Simples híbrido, aí já é bom você fazer uma avaliação através de um planejamento tributário para saber se você fica no Simples híbrido ou se você migra ali para o lucro real ou para o lucro presumido, ok? Lucro real não vai mudar nada, você vai continuar se apropriando de crédito, tá? Lucro presumido também vai ter apropriação de crédito. Eu falei para você aqui sobre a questão do imposto, que você só vai pagar o valor em cima do que você vendeu, do valor que você acrescentou. Por exemplo, você comprou um produto a R$ 10, vendeu ele por 15, R$ 10 vai entrar para você R$ 2,50 de crédito ali, mais ou menos, vamos botar um percentual 25%, apesar de ser 28%, você vai pagar aqui 25, 2,50 de crédito vai entrar para você nesses R$ 10, e quando você for pagar um imposto lá sobre 15, você vai ter esses 2,50 que entrou de crédito aqui inicial para debitar lá no final. Então, você vai pagar menos imposto nessa configuração de produto, tá? Então, lucro presumido, lucro real, você vai ter apropriação de crédito. Agora, em 2026, o governo está querendo que até em setembro, como a partir de janeiro de 2027, começa a cobrança do CBS, até setembro de 2026, quem está no Simples Nacional, faça a opção se ele vai se manter no Simples Nacional da mesma forma que ele está hoje, pagando tudo por dentro, ou se ele vai mudar para outro regime tributário, ou se ele vai migrar para o Simples híbrido, tá? A mudança, se for mudar para um outro regime tributário, é feito no final do ano, dezembro para janeiro, e se for mudar para a modalidade híbrida, vai ter que optar por essa opção agora em setembro de 2026, ok? Temos dentro da reforma tributária, eu costumo falar que é a mina de ouro operacional. O que é essa mina de ouro operacional? Tudo que você comprar com nota
ou tomar serviços, você vai poder ter crédito. Energia, conta de luz, aluguel, se o locador for PJ, vira crédito. Logística, fretes, entregas, vão creditar para você. Serviços, software, marketing, segurança, contabilidade, tudo isso vai gerar crédito para você se apropriar. E, Leandro, onde que eu vejo esses créditos, esses débitos que eu tenho? Dentro dessa plataforma digital da reforma tributária. Ali você vai ter os seus impostos, você vai ter ali o monitoramento que você vai poder fazer dos seus créditos, do seu débito. Ali vai ter o monitoramento do o imposto assistido, né? O que é o imposto assistido? É o preenchimento automático, que assim, ainda está em desenvolvimento, tá? Isso está em desenvolvimento. Como é feito hoje o imposto de renda. Quando você vai declarar o imposto de renda ali para março, abril, você já puxa, já está pré-preenchido pela Receita, porque eles já pegaram as informações. Assim também vai ser as declarações que são feitas para as empresas. Declaração de faturamento, declaração de compra, já vai vir pré-preenchido apenas para ser validado. Então, o governo vai fazer isso de uma forma automática. Por isso que eu falei que está se fechando uma brecha, porque o governo viu que com a reforma tributária vai colocar dentro dos cofres públicos mais de 600 bilhões de reais oriundos de sonegação que hoje se tem. Vamos lá. Um novo mix de produto com a reforma tributária, tá? Nós vamos ter os itens de cesta básica, que são medicamentos para doenças graves e itens de saúde menstrual, onde ele tem isenção de 100% de impostos na entrada, ou seja, ele não vai ter imposto a ser pago. Porém, ele vai creditar 100% para você. Então, você vai ter uma gama de produtos que você vai comprar sem imposto e você vai poder ter crédito de 100% de todo aquele imposto que você não pagou. Então, já vem aí uma oportunidade de se ter crédito, e esses créditos você vai poder fazer saque em dinheiro, já vai direto para sua conta, você vai poder fazer dessa forma, vai poder compensar impostos e, como eu falei, você vai usar muito esse crédito para que você possa fazer a sua precificação, tá? Então é muito importante você ter o seu cadastro correto, é muito importante você comprar dos fornecedores corretos. Se você é lucro real, lucro presumido, não compre de empresa do Simples Nacional, porque empresas do Simples Nacional não vão te dar crédito. Então você vai comprar, vai pagar o imposto, mas não vai acreditar, porque o Simples Nacional não traz nenhum crédito para você, tá? Então isso não é legal para você, até mesmo pela questão da competitividade do mercado. Nós vamos ter uma lista de medicamentos tarjados, dispositivos médicos e produtos de higiene pessoal, que vai ter uma redução de impostos de 60%, ou seja, você vai pagar somente 40% desse imposto, tá? E com isso, desculpa, é mais crédito que entra para você. Você vai pagar 40%, mas também vai creditar 100%. A alíquota padrão para dermocosmético, suplemento, perfumaria e conveniência vai ser uma alíquota de 28%, tá? E vamos ter também o imposto seletivo. O que é o imposto seletivo? Todo produto que é nocivo para a saúde, ele vai ter um imposto mais alto, justamente para instigar a pessoa a não usar aquele produto. Cigarro, bebida, energéticos, farmácia que trabalha muito com energético vai subir o imposto, vai ter uma gama de produto que vai estar dentro desse imposto seletivo, tá? 2027 também começa o split payment, tá? A reforma tributária, ela traz para nós o split payment, que eu costumo falar aqui com meus clientes, com meus amigos, eu estou chamando carinhosamente de farinha pouca, o meu pirão primeiro. O governo trouxe um dito popular e transformou num nome bonito, que é o split payment. O que é o split payment?
Hoje, quando é feita uma venda no caixa da loja, quando a distribuidora vende, recebe ali por Pix, por cartão, o imposto que você deveria pagar, que você não paga dentro do mês corrente, ele vira que meio que como poderia dizer, um, um capital de giro momentâneo ali para você. Porque se você vender um produto, por exemplo, a 100 e R$ 10 é imposto, você entra os R$ 100 no seu caixa, ok? Então, você tinha ali 90, deveria pagar 10, o 10 entra meio que um capital de giro, porque só vai pagar no mês seguinte. O que o split payment faz? Ou seja, farinha pouca, meu pirão primeiro. Você fez a mesma venda de R$ 100. Agora vamos botar aqui o imposto certo, vamos botar na alíquota de 28%, por exemplo. 28 é imposto na hora da venda, débito, crédito, Pix ou boleto. Tem algumas empresas que vendem boleto também. Vendeu o produto a 100, o imposto é 28. Na hora que entrar o Pix, o crédito ou débito na sua conta, não vai entrar os R$ 100. Vai entrar R$ 72, porque os 28 já foi splitado para o governo. Ou seja, o seu imposto foi pago na hora que o seu cliente comprou. Então, isso já mexe no fluxo de caixa da sua empresa. Porque vai te sair um dinheiro que você só usava ele para pagar mês que vem. E assim virava assim um ciclo, né? Vendi esse mês, eu só pago imposto mês que vem. Então, vai se usando o dinheiro e agora você não vai ter. Então, um ponto que é necessário de muita atenção é já se preparar para esse fluxo de caixa, para que quando começar o split payment aí na ponta, na drogaria, você não se perca, porque é bom lembrar de um seguinte ponto. No mês que iniciar o split payment, que vai ser janeiro, creio que de 2029, 2028, 2028, começa. Em janeiro de 2028, você vai pagar o imposto referente a dezembro, e vale ressaltar que dezembro, geralmente, as vendas sobem e o imposto também, porque se vendeu mais, ok? E em janeiro, 1º de janeiro de 2028, já se começa a cobrar um imposto pelo split payment, já sai na hora. Então, no mês de janeiro de 2028, você vai pagar dois impostos. Então, você precisa se preparar antes, preparar o seu fluxo de caixa, para quando chegar nesse mês, você não se embole com os impostos, porque vai cair janeiro. É o mês que tem IPVA, é o mês que tem IPTU, o mês que tem coisa de escola, material escolar, volta às aulas, tem tudo isso. Então, você vai pagar 2 meses de imposto num único mês. Então, tem que se ter uma preparação e olhar para o fluxo de caixa. Como eu falei lá no início, a reforma tributária está impondo ser mais gestor, olhar mais para dados, e você vai precisar muito que a sua contabilidade esteja junto contigo para poder te passar esses dados. O teu ERP vai ter que estar preparado para te mostrar essas informações para que você possa acompanhar. Caramba, quanto que eu tenho de crédito, quanto que eu tenho de débito? Vai ter o portal lá para você olhar. Mas dentro do teu ERP vai ter que ter essas informações para você, para que você consiga gerenciar o seu negócio. Você agora vai ter que ser mais gestor do seu negócio. Leandro, eu já sou gestor. Vai ter que ser mais, porque vai ter que ter agora fluxo de caixa. Hoje, a cada 10 clientes, se 2 estiverem fazendo fluxo de caixa, são muitos. Muitas pessoas não fazem fluxo de caixa. Muitas pessoas juntam o CNPJ com o CPF. Isso embola. Isso não vai poder se fazer mais. Tá? Tem muita oportunidade na reforma tributária, mas para quem tiver eficiência na gestão do seu negócio, ok? E mais uma vez eu quero alertar sobre o risco do NCM, que virou um protagonista nessa reforma tributária, porque ele é o que traz
o restante da classificação fiscal do produto. Então, não esqueça de fazer um saneamento nos seus produtos para que você não perca dinheiro e também nem seja autuado, tá? Porque antigamente, NCM errado não acontecia nada. Agora, se você tiver NCM errado, você pode ser autuado, ok? 2027, cobrança efetiva do CBS com a extinção do PIS e COFINS. Então, 2027 nós só vamos ter CBS, que é o novo PIS e COFINS, e o IPI, caso tenha, vai estar dentro do CBS, ok? Também 2027 a instituição do imposto seletivo para bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Então, qualquer produto que você vender na sua drogaria, na sua farmácia, que seja prejudicial à saúde ou prejudicial ao meio ambiente, vai ter um imposto seletivo, ele vai ter uma alíquota muito maior que ainda não foi passado qual seria, tá? Vai ter uma redução de IPI, pode chegar até a zero, com exceção de produtos fabricados na Zona Franca de Manaus, tá? 2027, o split payment, ele já chega de uma maneira opcional para as operações B2B, ou seja, empresa para empresa. Se a distribuidora que vende para a drogaria, ela optar pelo split payment, quando você pagar o boleto, só vai para a conta deles o valor do imposto. Se você pagar em Pix, se você pagar em débito ou crédito, só vai para a conta deles o valor líquido, sem o imposto, porque o imposto já vai ser splitado para o governo. Sendo que 2027, o split payment ele vem de uma forma opcional, de empresa para empresa. As empresas vão optar se querem ou não, tá? Ainda 2027 não afeta o varejo, ok? Agora, 2028, o split payment ele entra para as demais empresas, B2C, e outros segmentos, mecanismo de pagamento de imposto na transação. Então, janeiro de 2028, você tem que se preparar para o farinha pouco, meu pirão primeiro, que é o split payment. E é uma continuação de fase de teste e ajuste do sistema. Vai continuar esses ajustes, mês a mês. Leandro, pode voltar atrás alguma coisa da reforma tributária? Não. O que pode é postergar, como foi postergado o travamento do sistema se não tivesse o destaque de IBS e CBS. A reforma tributária já está acontecendo, mas volto a falar, tem muita oportunidade. Se ficar trazendo uma preocupação só para, poxa, vai aumentar isso, vai ser aquilo, vai ser... Você não vai sair do lugar e você não vai aproveitar a oportunidade. Tá? 2029 começa a transição gradual do ICMS e do ISS. Começa a junção do ICMS com o ISS, ok? A transição do ICMS e a transição do ISS, 2029, vai ter uma alíquota de IBS de 10%, uma redução proporcional. Aí você vai pagar o IBS e o ICMS e ISS também. Então, você vai ter ali 10% no IBS e o restante no ICMS 2030, 20%, 2031, 30%, 2032, 40% e 2033, 100% virado para o IBS, porque o IBS ele vai ser feito de forma gradual, porque precisa ser de estado a estado, município a município, então, conforme o estado e os municípios vão aderindo, vai sendo liberado a cobrança de forma total para que seja feita a cobrança 100% por ele, tá? E 2033 nós chegamos na vigência integral, ou seja, conclusão da reforma, IBS cobrado plenamente com uma alíquota de referência, como eu falei, de 18,7%, extinção do ICMS, ISS e IPI, conclusão da migração para o IVA dual, o novo sistema tributário totalmente operacional e consolidado, tá? Em 2033. Então, vamos ter muita inovação tecnológica. A inovação tecnológica que o governo está trazendo é a plataforma digital da reforma tributária. Depois eu vou
Depois, no final, eu vou falar aqui, eu vou deixar um brinde para vocês aqui no final. Eu vou deixar para o final para falar. Tem um site, que é esse portal digital da reforma tributária do governo, que é o consumo.tributos.gov.br. Você entra ali através do GovBR, através do certificado digital, ali tem como calcular tributos sobre consumo, minhas apurações assistidas, consulta e transferência de CBS, ressarcimento. Então, vai ser um portal para você saber o que está acontecendo com a sua empresa referente a crédito e débito, tá? Ali vai ter a calculadora de tributo, apuração assistida, monitoramento em tempo real, declaração pré-preenchida. Isso está em desenvolvimento ainda, não está funcionando ainda, mas, como eu falei, você vai ter as suas declarações de compra, de venda, tudo monitorada e pré-preenchida pelo governo. Ou seja, quando a contabilidade for lá fazer as apurações, já vai estar lá preenchido. O que vai se fazer é uma validação junto com o XML, SPED fiscal. E falando aqui do SPED fiscal, por que é tão importante? Lá atrás eu falei sobre NCM, sobre o cadastro de produto, porque agora o governo ele vai monitorar o estoque. O seu estoque. Ele vai monitorar o seu estoque. Dentro do SPED fiscal, temos blocos chamados bloco K, bloco H, que são referentes ao estoque de produtos. Então, ele vai monitorar ali por quê? Você vai comprar produto sem imposto e vai ter crédito. Então, vamos lá. Pensando, imagine aqueles dedinhos mágicos que pegam o NCM de um produto que tem imposto, tira e coloca de um que não tem imposto, para que ele não pague imposto, mas tenha crédito. Então, por isso que o governo vai fazer esse monitoramento. E aí eu chamo a atenção para uma questão, você que de repente tenha matrizes independentes. Eu tenho 10 lojas, mas cada loja tem um CNPJ. Não é matriz, não é filial, mas eu faço movimentação de mercadoria para lá e para cá. Você não vai poder fazer mais isso. Transferência já era dessa forma, só pode ser feita para matriz e para filiais. Agora, com a reforma tributária, você não vai poder mais dar baixa no produto aqui e dar entrada no produto ali. Porque um produto ele tem dois estoques. Ele tem o estoque físico, vamos dizer que essa caneta aqui é um Monjauro, por exemplo. Ele tem o estoque físico e ele tem o estoque fiscal. O estoque fiscal só é baixado quando você faz uma nota de venda ou uma nota de perda, uma nota de extravio, uma nota de roubo. Ele vai dar baixa no estoque fiscal. Então, se você só der baixa no produto e dá entrada no outro estoque, lá vai ter físico, mas não vai ter fiscal. No outro vai ter o fiscal, mas não vai ter o físico. E aí o governo vai começar a olhar, mas por que essa loja compra, mas não vende? Então, você pode sofrer uma fiscalização de maneira remota, que o governo só vai olhar o quê? Dados. Dados através do supercomputador que a Receita Federal tem, que eles chamam de T-Rex, e já colocaram IA também para trabalhar, para fazer essas fiscalizações online. Agora só chega lá um termozinho dentro do ECAC para que o contador olhe e fale assim, olha, você está sendo fiscalizado, estou pedindo aqui algumas informações, ok? O Split Payment, eu estou fazendo só mais um resumo aqui para vocês. 2027, implementação na empresa B2B. 2028, implementação para as demais empresas. Então, prepare seu fluxo de caixa para janeiro de 2028. Ressaltando mais uma vez aqui, você vai pagar imposto de dezembro, que é o mês que mais se vende. Okay. Dinheiro, por enquanto, ainda está em nota, ele já sobe lá para o portal digital como débito, porém, ele vai ser apurado e vai ter a guia para você pagar desse imposto. Ok? Tratativa de pagamento em dinheiro, como eu falei, inclui procedimentos específicos para pagamento em cash. Regime do Simples Nacional, os impactos por segmentos. O regime Simples Nacional, prazo até setembro de 2026 para decisão sobre permanência ou migração. Possibilidade de continuar no regime favorecido ou aderir a um novo sistema. A decisão deve considerar os impactos nas alíquotas efetivas. Então,
não tome a decisão somente porque você não vai ter crédito ou somente pelo valor do teu faturamento. Faça um planejamento tributário e faça simulações em outros regimes para que você saiba qual o melhor regime adequado para a sua loja, para seu faturamento, para suas despesas, para o gasto que você ainda tem na sua empresa, tá? Grandes empresas, obrigatoriedade de emissão de documentos fiscais, com destaque do CBS e IBS desde 1º de janeiro, necessidade de adaptação do sistema de emissão fiscal, isso vale para todos, implementação do Split Payment 2027, B2B e 2028, B2C. Benefícios esperados da reforma tributária. Simplificação tributária, redução de 5 tributos para 2 principais, transparência, maior clareza na carga tributária efetiva, que isso não se tinha devido ao efeito cascata, mas agora você vai ter uma transparência muito maior, que é através desse portal digital, redução de complexidade, menos obrigações acessórias e maior padronização, alinhamento internacional, como falei, esse modelo IVA dual ele já é aplicado em 176 países, competitividade, melhor posicionamento, isso aí vai também de acordo com o crédito que você tiver, isso muda para todo mundo, não vai ser só para o pequeno, para o médio, vai ser para o pequeno, para o médio, para o grande, para o enorme, para todos. Eficiência administrativa, ou seja, sistemas mais modernos e mais integrados, ok? Alguns passos que eu quero sugerir para vocês, e eu quero trazer uma questão aqui também sobre um ponto que eu não falei no decorrer da minha fala, em relação ao lucro presumido, tá? O lucro presumido, a partir de janeiro de 2026, teve uma pequena mudança, tá? Que vai onerar muito a empresa, tá? Quem tem faturamento de até 5 milhões por ano vai continuar a pagar a alíquota de presunção de RPJ de 8% e CSLL de 12%. Que é o imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social de 12%. Se você faturar acima de 5 milhões, Leandro, minha loja fatura 6 milhões por ano. Em cima dos 5 milhões, você vai pagar o imposto na presunção normal, né, que é o imposto trimestral, que é o IRPJ, e a contribuição social, que esses impostos são apurados dentro do lucro real e do lucro presumido, tá? Isso, por enquanto, não vai ser mexido na reforma tributária, não vai ter oneração em relação a isso na forma de apuração, tá? Não muda. Lucro real vai ser em cima do lucro e lucro presumido em cima da presunção. Só o que muda é o lucro presumido, porque quem está com 8% vai pagar 8,8% e quem tiver no... e a CSLL vai ser 13,2%, porque aumenta 10% da alíquota, em cima da própria alíquota, tá? Então, é bom verificar também o seu planejamento tributário para saber se você fatura acima de 5 milhões, se vale de fato a pena estar no lucro presumido, tá? Até se você vende abaixo dos 5 milhões, faça um planejamento tributário para que você verifique, tá? E um outro ponto que não está dentro da reforma tributária, mas o governo fez uma alteração, foi sobre a questão da retirada de dividendos, né? A retirada de lucro dos sócios, que agora limitou sem imposto em 50 mil reais, tá? 50 mil reais por CPF. Leandro, eu tenho 10 lojas, 50 mil reais de lucro que você vai poder tirar sem imposto. O que passar de 50 mil, você vai ser taxado em 10%, tá? Existem algumas estratégias que podem ser feitas para que você possa tirar mais, tá bom? Vamos lá. Os passos que vocês precisam ter agora, para eu poder passar a fala aqui para o Leandro, que eu já estou aqui já uns 40 minutos falando, nem percebi. Verificar conformidade com novas obrigações de emissão de documentos fiscais, olhar o seu sistema, verificar se está tendo o destaque do IBS e do CBS, se não está, qual a previsão do seu RP para que isso aconteça. Se você não tem o corretor tributário, colocar o corretor tributário se tem, se já foi feito o saneamento de todo o seu cadastro, evite trabalhar com produtos sem código EAN, porque
pode, quando começar o travamento do sistema, pode ser que venha a travar, tá? E aí você não vai ter um produto ali que vai te dar crédito, ou ele pode jogar sua nota para travar a emissão da sua nota, ela sair em contingência, tá? Treinar a sua equipe, principalmente sua equipe de compra, equipe que recebe mercadoria na sua loja, para começar a analisar as notas com destaque, fazer a verificação se o seu fornecedor está fazendo o destaque do IBS, se ele está pagando o imposto, para que você possa usufruir da apropriação de crédito, ok? Simples Nacional, você vai ter até setembro para tomar a decisão se vai manter nele ou se vai migrar para o Simples Híbrido ou se você vai migrar para um outro regime tributário, lucro presumido ou lucro real. Lembrando que Simples Nacional você não vai ter apropriação de crédito e se você não tem apropriação de crédito, você não vai poder usar seu crédito para ficar competitivo na precificação, tá bom? 2027, se preparar para a cobrança do CBS, e 2027 e 2028, né? O CBS começa em 2027, o IBS a partir de 2028, de forma gradual, que vai terminar lá em 2033. Ajustar os processos contábeis e fiscais, é necessário que você sente com a sua contabilidade, que você ouça o que você precisa fazer para que você não venha perder nessa reforma tributária, para que você possa ser um gestor de dados da sua empresa, que você tenha uma gestão à vista da tua empresa. Os dados vão precisar estar ali, você vai precisar saber quanto que você tem de crédito, quanto que você tem de débito, quais são, como é que está o teu passivo, como é que está o teu fluxo de caixa. Você vai ter que olhar tudo isso para que você fique competitivo e para que você tenha longevidade no mercado, ok? Vamos lá, cadê aqui? Benefícios já passei. Monitorar alíquotas e possíveis ajustes. Você vai ter que fazer isso através do seu sistema, através da sua contabilidade. A longo prazo, nós vamos ter ali, acompanhar a transição do ICMS e do ISS para o IBS, adaptar o planejamento tributário ao novo modelo, isso é junto com a sua contabilidade, e aproveitar a oportunidade de otimização fiscal. Então, o momento agora, 2026, é um ano de preparação, é um ano de organização, é um ano para que você possa se preparar melhor para 2027. Quem começou a se preparar ano passado já está lá na frente. Nós tivemos uma grande rede que ela serviu como piloto para o governo, tá? Eles começaram como piloto para o governo, então já começaram a fazer as implantações lá em 2025 para servir de MVP, né, que a gente chama de piloto, para que tudo que está acontecendo agora já foi testado lá em 2025. Então, a minha dica para vocês é que vocês façam o dever de casa, que vocês possam aproveitar o máximo que tem da reforma tributária, as isenções de impostos, os créditos, prestador de serviço, pegue nota fiscal com ele, porque tudo que vir de nota você vai ter apropriação de crédito sobre os impostos, mobiliário, você vai poder se apropriar de crédito dos impostos por 5 anos, né? Diferente da depreciação, também vai ter crédito sobre o imposto pago sobre mobiliário, computadores, tudo isso você vai poder ter. A precificação vai ser baseado na tributação do item, então nós vamos ter uma mudança cultural. Financeiro, você vai precisar gerar o caixa líquido pós-split, ou seja, o fluxo de caixa vai ter que estar na ponta da língua. Compras, só compre de empresas que emitem nota de forma correta, tá? Os 3 pilares de adaptação dessa reforma tributária é a tecnologia, que eu passei aqui para vocês sobre a questão do RP, conhecimento, treinamento intensivo, a regra mudou e a mentalidade também precisa mudar. Então, você precisa buscar conhecimento, sente com a sua contabilidade, busque informação para que você consiga se adaptar a esse novo modelo. Porque se você se adaptar, se você fizer uma gestão eficiente, você vai ter longevidade, você vai ter lucratividade e vai ficar tranquilo. Vai estar com seus impostos ali tudo em dia, tudo feito de forma correta e vai poder
até mesmo aumentar sua lucratividade. E, claro, estratégia. Revisão trimestral de preço e regime tributário, você vai precisar fazer isso de uma maneira mais frequente, vai ter uma constância muito melhor. Tá bom, pessoal? Eu espero ter, eu creio que eu tenha entregue aqui o que eu vim trazer nessa noite para vocês. O Leandrão vai abrir agora aí para perguntas, eu estou aqui à disposição. Espero ter contribuído com cada um de vocês aqui nessa noite. Xará, obrigado pelas contribuições. A gente sabe que é um tema denso, complexo, envolve muitas Bastante. nuances, né? Eu E o tentei tempo resumir ao máximo aqui, porque assim, é muita coisa para acontecer, tá? Mas assim, eu falei que ia dar um brinde, né? Posso falar agora do brinde? Depois eu vou bora, mandar um e-book para bora. todo mundo com tudo que eu falei aqui, entendeu? Boa, né? A Pode audiência mandar para eles de, agradece. de brinde? 0800? Deve. Ah, então Vamos, perfeito. né? Acho que é fundamental, né, gente? O nosso objetivo é levar conhecimento para a audiência, né? E Sim, esse é só um tempero daquilo que a gente vai trazer para esse ano de 2026. Já temos 9 maravilha. especialistas confirmados, mais de 160 ativações previstas. Ok. Tem muita coisa por aí, muito conhecimento que a gente vai levar para as farmácias brasileiras. O João Eduardo já quer o e-book aqui, tá? Já Oh, pediu, fica maravilha. tranquilo, né? E vamos ter sim. E essa divulgação não acaba por aqui, né? A reforma ela vai ser tema de matérias aqui no Panorama. Tem, Sim, sim. naturalmente, as dúvidas vão surgir. E, além desse book, além dessa interação direta com o Leandro, vocês podem também, consultando a nossa página de especialistas, ter acesso ao LinkedIn dele, ao e-mail do especialista. Então, tem uma angústia pontual, alguma dúvida, né? O Leandro, dentro do seu tempo, vai conseguir responder e trazer É esses só me elementos para chamar. você. E o e-book vai ser um material de referência para nós. Não só o e-book, mas os artigos que nós também vamos veicular, as matérias sobre o tema e sobre tributos de modo geral. Não pense que só reforma que vai gerar dor de cabeça. Leandrão, eu sei que o tempo urge aqui, mas eu queria fazer algumas perguntas que a nossa audiência trouxe também, algumas dúvidas que surgiram nesse meio do caminho. Sim, Se a gente conseguir fazer um esquema de ping-pong com rapidez, né? Acho que muitas maravilha. dúvidas podem ser elucidadas na sequência. Mas o Ok. Wagner Furtado trouxe para a gente uma pergunta lá no início da apresentação. No caso, então, se o locador for CPF, não será possível usar como crédito? Não entendi. Se o locador Se o for locador crédito? for CPF, não será possível usar como Não, não. crédito? Só se for PJ. Só Somente CPF. PJ. Perfeito. O João Eduardo também só tirou uma dúvida pontual em relação ao cronograma. A CBS vira em 2026, já a IBS migra em Não, 2029 de CBS forma 2027. 2027, tá? E aí 2027. concretiza no ano 2033, não é isso? Isso, Não lembro agora. Não, isso aí. perfeito. Não, Isso. legal. E E, o Leandro, IBS mais começa em alguma? 2028 e finaliza 2033. 28 a 33, perfeito, mais do que Isso. esclarecido. Eu também fiquei com algumas dúvidas. Você falou muito do pilar da tecnologia, em como ele é necessário para se adequar a esse modelo. É, Uhum, de fato, os sistemas de gestão e ERP que estão disponíveis aí para boa parte das empresas, que de alguma forma uhum. são os mais usados, eles já estão preparados para esse novo modelo? O que precisa mudar exatamente e o que você recomenda? Olha, os grandes RPs, eles já estão preparados, eles já fizeram uma preparação bem antes, né? 2025 eles estavam fazendo as devidas adequações, porém tem alguns RPs ainda que não estão preparados, adequados, não estão ali nem ainda com, como poderia dizer, o split inteligente, que é o split payment, né? Que vai falar com o sistema financeiro do governo, vai falar com a plataforma digital do governo, então o RP precisa correr isso. Então, assim, faça uma reunião com o RP e verifique como é que está o cronograma de implantação dele para destaque de IBS e CBS, porque a drogaria precisa ter o destaque do IBS e CBS na nota, tá? E ali o que vai acontecer? Porque tem muito consumidor que ele vai ter cashback em cima da compra que ele fizer na drogaria. Então, o consumidor ele vai cobrar a nota fiscal e ele vai cobrar se ele está recebendo o crédito dele ali, porque vai aparecer na nota. A reforma tributária é justamente sobre isso, transparência. Pô, estou pagando tanto de imposto, mas ó, aqui eu vou ter crédito. Então, ele precisa fazer uma reunião com o RP dele e, juntamente com o RP, ele precisa saber se tem um corretor tributário também, que é essencial ter, é imprescindível, tá? Legal, Leandro.
O Paulo Moura trouxe uma pergunta aqui também que para efeito de crédito. Uhum. Notas de fornecedor, devo procurar as que não sejam simples nacional? Sim. Se a empresa dele está no lucro real, no lucro presumido, ele só deve comprar de empresa do lucro real e lucro presumido. Porque se ele compra de fornecedor que é do Simples Nacional, ele não tem nenhuma apropriação de crédito. Beleza. Agora, imagino que possa haver algum risco de bitributação nesse período de convivência entre o modelo atual e o novo sistema. Sim, porque na verdade, nesse momento, a gente vai estar transitando com IBS e CBS e também com os demais impostos. Só que são dois sistemas distintos. E aí, assim, a contabilidade tem que tomar muito cuidado para que não haja uma bitributação. Você trouxe bem essa questão para nós agora. Não, legal. E como a felicidade da farmácia nunca é completa, a gente sabe disso, e do gestor como um todo, né? A gente está passando aí, logo não, né? Já estamos aí chegando num período de pré-alta de medicamentos, e em breve Justamente. a nova precificação da CMED. Os produtos, particularmente os medicamentos, sujeitos à regulação de preços, eles podem sofrer distorções de margem com essa nova carga? Como é que você vê esse cenário e de que maneira é possível evitá-lo? Pode e vão sofrer. Pode e vão sofrer. Porém, como eu falei, na parte principalmente de medicamento, ele vai ter uma gama de produtos ali que ele vai ter um crédito que, na verdade, vai trazer um equilíbrio para essa questão, entendeu? Maravilha. Olha, muitas dúvidas. Eu não sei se mais alguém tem dúvidas. O pessoal foi dividindo com a gente no chat, né? Uhum. Lista, mais um. O João Eduardo trouxe uma dúvida importante aqui. O Goretti pergunta antes sobre como se dá a apropriação de crédito. Mudou algum caminho em relação ao que era antes, mas é legal contar para a gente qual é o passo a passo, né, Então, para agora acessá-lo. o crédito ele vai ter, como eu falei, o portal digital da reforma tributária, ali vai aparecer os seus créditos. Crédito vem, oriundos dos produtos, por exemplo, 380 produtos não vai ter crédito. Asma, bronquite, hipertensão, diabetes, você comprou aquilo ali, comprei 10 mil, eu pagaria aqui 2 mil de impostos. Você não vai pagar o imposto, vai aparecer o crédito 2 mil dentro do portal que é o portal digital nada mais é que um portal da transparência do governo, né? Então ele vai acompanhar o crédito dele ali em tempo real dentro do portal, porque se emitiu a nota, já sobe o crédito dele. Bacana. João Eduardo pergunta se há algum impacto diferenciado entre a lista positiva e a negativa. Não, vai manter a mesma coisa. Legal. Bacana. Dole uma, dole duas, dole três. Não, maravilha. Gente, Leandro, mais uma vez, Panorama Farmacêutico agradece a tua presença, o seu prestígio. Nunca, enquanto a gente fala, tem sempre o Lima falar ainda sobre a lista negativa. Como fica o CBS? Eu achei essa pergunta, como fica o CBS em relação à lista negativa? Também não faz diferença nesse caso, né? Sim. Legal. Bacana, gente. Bom, o tempo urge, mas mais uma vez agradecer ao Leandro pela participação, pelo tempo destinado a nós. E podem ficar tranquilos, porque a gente vai disponibilizar a íntegra desse webinar para todos. E, como bem prometeu o nosso xará, vocês vão ter um documento especial com mais orientações. E fiquem atentos aos conteúdos do Panorama Farmacêutico, porque ao longo do ano vamos trazer muitas informações e a reforma tributária certamente estará entre as muitas dúvidas que ele vai elucidar. E a gente só tem a agradecer a todos. Xará, mais uma vez, obrigado, como sempre, parceria de ouro aí com o Panorama. Obrigado pelo prestígio e audiência maravilhosa aí. Obrigado pela paciência, pelo tempo. Tamo junto e bora curtir os conteúdos do Panorama esse ano e a sessão dos especialistas foi feita para vocês. Fiquem, né? Lembrem-se disso. Vamos junto. Agradeço aí demais, Leandrão, pela honra, por poder participar desse projeto tão maravilhoso do Panorama Farmacêutico. E afirmo aqui que eu estou aqui para facilitar caminhos e servir com propósito. Maravilha. Fazer um agradecimento antes de terminar ao Paulo Piratininga, o publisher do portal, que encabeçou e acreditou nesse projeto, e ao Nicolas, que está aqui conosco. Sem ele, essa gravação, essa transmissão não seria possível. Então,
Estamos aqui ralando aqui à noite para levar conhecimento para vocês e agradecer, claro, mais uma vez ao Leandro e à nossa audiência, sempre atenta e, e nos representando bem aí. Grande abraço. Um abraço, tchau, tchau. Obrigado, gente. Boa noite a todos.